Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza e no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos para que não adormeça na morte. Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu imagino o salmista da seguinte forma. Eu não sou uma pessoa muito normal, não. Vocês vão me acompanhando. Eu imagino o salmista da seguinte forma. Ele até o verso 4, falando, Senhor, até quando, Senhor? Senhor, me ajuda. Mas já viu aquela criança que está chorando? Aí você, quando você chega com o pirulito, ela vai... Passou? Passou, não estou sentindo nada. E a criança... Porque ele, no 5, parece que a chave vira. Acontece alguma coisa e ele fala assim, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. O coração dele está alegre? Mas vai se alegrar. A resposta foi respondida? Não, mas ele está dizendo assim, eu confio. Eu tenho fé, eu creio em quem eu tenho, eu sei em quem eu tenho crido, por isso meu coração vai se alegrará, e mesmo assim eu cantarei ao Senhor, porque mesmo nos meus questionamentos, aí é versão Aline Siqueira, mesmo nos meus questionamentos, mesmo nos meus momentos de dúvidas, mesmo nas minhas aflições, mesmo nas minhas dores, o Senhor tem me feito muito bem. Aleluia! Você pode falar, olha, eu não recebi ainda o que eu estou pedindo, mas o Senhor é bom. Eu não tenho as respostas que eu preciso, mas o Senhor é bom. E a palavra e o tema que o Senhor me deu para essa noite foi: até onde a sua fé te faz avançar? Até onde a sua fé faz te avançar? Pode sentar, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu cantarei ao Senhor. E o que eu queria falar para vocês é justamente sobre esse tempo entre a fé e o cumprimento da promessa. Entre a fé e o cumprimento da promessa. Eu estava em casa e o Senhor estava falando algumas coisas comigo. E quando eu lembro daquele versículo, aquela passagem muito conhecida que fica em Hebreus 11, que a gente sabe que é a primeira passagem quando a gente vai falar de fé, né? A gente ou lembra do Heróis da Fé, da galeria, ou Hebreus 11. Que vai falar o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A gente já ouviu falar também, não é bíblico, mas a gente usa como se fosse, mas está pautado lá em Tiago, né? Que fala o quê? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Né? Lá em Tiago vai dizer que nós devemos aprender a esperar, isso que a gente está. Só que o que acontece? O Senhor me fez saltar os olhos para esse que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se... Repete aí comigo. A fé é o firme fundamento das coisas que se... O que é esperar? Me ajuda aí, não me deixa sozinha, não. O que é esperar? Aguardar? Então, confiar. Aí, o pastor chegou, aí eu falei assim, esperar é aguardar. Eu espero um ônibus passar no ponto, eu espero o nascimento de uma criança, eu espero meu esposo chegar, eu espero o Uber, eu espero. Aí o senhor falou, não. Esperar não é isso. Não é esse contexto do esperar que Hebreus está dizendo. Eu falei.
Aí o senhor falou, vai lá na origem da palavra. Eu falei, tá, não sabia nem qual era a origem. Eu falei, é grego, hebraico, aramaico? Vou lá procurar. E quando eu procurei, eu descobri que esse esperar tá lá, tem origem no grego. Só que esse esperar não é o esperar que a gente entende. O esperar, não vou tentar falar porque eu vou passar vergonha, como que é a palavra no grego, ele significa ansiar, desejar. Esse esperar é desejar, é ansiar com prazer, é confiar em algo com certeza. Então aqui a fé é o firme fundamento das coisas que você anseia, das coisas que você espera com certeza, das coisas que você não sabe, mas você espera. Espera não duvidando, mas espera com certeza. E aí que está o nosso problema. Porque quando a gente se baseia nesse versículo aqui e vira e fala assim, o Senhor fala, tem versículo que o Senhor fala que é para eu descansar, tem versículo que fala que a fé é esperar, então eu vou ficar aqui quietinho. Vou fazer nada. Porque quem sou eu para atrapalhar o que Deus está fazendo? Eu vou fazer o quê? Vou ficar quietinho. Mas só que, olha só, o Senhor é maravilhoso, Ele é didático. Ele nos ensina, sabe, com uma coisa linda. Porque ao mesmo tempo que a palavra diz assim, sem fé é impossível agradar, Tiago vai dizer assim, a fé sem obra é morta. Toda fé, ela vem acompanhada de uma ação. Todo ato de fé vem acompanhado de uma ação. Pastor, eu posso estar errada. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas eu não lembro de nenhum milagre sendo operado. Eu não lembro de nenhuma prova de fé sendo operada na Bíblia que não tenha tido uma ação. Onde alguma coisa teve que acontecer. Alguma transição teve que sair, que teve que ser feita. Onde alguém teve que fazer algo. Porque Deus precisa de nada. Mas Ele quer que a gente se mova. Quer ver um exemplo? Tem um versículo que eu amo. Que ele vai dizer assim, aquele que carrega a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria carregando os seus molhos. Aquele que carrega a preciosa semente. A promessa é a colheita. Mas enquanto a promessa não cumpre, o que ele faz? Anda, caminha, ele vai. Porque quando a gente caminha, crendo no que o Senhor vai fazer, é um passo de fé e obediência. Está tudo ruim. É fé e obediência. É fé e obediência. Eu continuo andando, porque a minha colheita está atrelada aos meus molhos, aquilo que eu quero andar. Aquilo que eu quero andar. Mas só que algumas vezes a gente fala assim, Senhor, a tua palavra diz que é fé esperar. E o Senhor está falando assim, olha, o esperar que eu quero não é o esperar de ficar quietinho, é o esperar de desejar. O Senhor está falando assim, olha, enquanto a minha promessa não se cumpre, deseja ela. Deseja ela. Confia. Deseja, anseia, porque é isso o significado do esperar que está lá em Hebreus. Em Hebreus não está dizendo que é para a gente esperar quietinho e ficar lá paradinho, ó céus, ó vida. Senhor, eu vou ficar quietinho esperando porque o Senhor vai fazer. Em Hebreus está dizendo assim, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Se esperam. Nunca esqueça, esse esperar não é de ficar parado. Esse esperar é de, eu vou desejar. Eu vou desejar. Senhor, eu quero a tua promessa. Eu quero viver a tua promessa. Senhor, quando a tua promessa chegar, eu não vou fazer igual aquela criança que vou receber e vou deixar lá na prateleira, porque eu quero, porque eu anseio, porque eu confio. E eu vou declarar, igual o salmista declarou no Salmo 13 que a gente leu. Eu vou cantar, eu vou me alegrar, porque eu sei em quem eu tenho crido, mesmo quando as dúvidas chegarem. Mesmo quando tudo parecer impossível, a fé ela é movimento. A fé me faz andar.
A fé me faz prosseguir. A fé, ela me faz alcançar. É essa fé. A fé nos faz avançar. E a obediência não nos deixa errar o caminho. É aquele momento que eu falei que a gente estava lendo. É o tempo entre a promessa sendo feita e o cumprimento dela. Nesse período, a gente tem um problema, porque a gente nunca sabe o tempo que ela vai acontecer. E nesse tempo que a gente não sabe quando ela vai acontecer, a gente começa a se questionar, assim como o salmista. A pastora estava falando de Abraão. E o Senhor, eu estava em casa e o Senhor, ele falou comigo sobre Abraão. Do tempo que o Senhor fez a promessa, que a pastora leu aqui no início para Abraão, até ele receber o filho, foram 25 anos. E olha só que coisa doida. Eu falei assim, Senhor, olha só. Abraão, ele creu na promessa, largou tudo e foi para um lugar que ele não tinha noção. Esse mesmo Abraão, lá na frente, renuncia e está disposto a entregar Isaac. Só que esse Abraão, entre o cumprimento, sair da terra e receber o filho, foi o mesmo Abraão que mentiu com medo de morrer. Entende que o problema está entre a promessa e o cumprimento dela? E que se eu não obedeço, eu posso desviar do caminho? Deus não tinha prometido que ele ia ser pai de uma grande nação? Como que ele estava com medo de morrer? E ele mente no meio do caminho? Esse foi o mesmo Abraão. Esse foi o mesmo Abraão. E é onde que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Existem momentos na nossa vida que acho que é do ser humano. Porque tem coisas que parece que a gente tem uma fé, sabe? Eu tenho fé. E tem outras que você fala assim, mas aí, eu não sei se eu tenho tanta fé, não. A gente estava lembrando no carro hoje, estava conversando com meu esposo, ele falou assim, amor, eu me lembrei do tempo que você queria engravidar. Lá atrás, eu tive endometriose. E eu orando para o Senhor me curar, o Senhor tinha me prometido uma menina. Eu lembro que a gente era de Filadélfia, do pastor Eli, e no dia que a gente estava indo ministrar na IBD, Raquel e eu, que a gente dividia a classe, e a gente dividia as matérias assim da classe da IBD, a gente não fazia escala. A gente estudava e no caminho a gente falava assim, olha, Deus falou comigo isso, isso, isso. Aí ela, olha, Deus falou comigo nada, então você prega, você dá aula. E às vezes era o contrário. Ela falava, olha, não recebi nada. Ela falava, pô, mas Deus me deu uma fresquinha. Eu falei, então é você hoje. E a gente ia, porque eu ia de carona com ela, não tinha carro. E nesse dia Deus deu o mesmo direcionamento na aula de fé. Para mandar as meninas, era classe de novo convertido, escrever tudo aquilo que queria, com riqueza de detalhes, escrever uma carta para Deus. E naquela carta para Deus eu escrevi que eu queria ser mãe de uma menina, que tivesse o sorriso e a orelha do meu esposo, que eu acho lindo, e que quando ela chegasse, ele tivesse um emprego melhor, que a gente conseguisse comprar o carro, e fui na riqueza de detalhes. Só que algumas vezes nós somos provados por aquilo que pedimos, ou por aquilo que falamos. Logo depois eu descobri a endometriose. E a médica falou assim, olha, a melhor saída é você engravidar. Porque está no início, você consegue engravidar, tenta engravidar. E eu falei para o meu esposo, olha, eu quero engravidar, eu preciso engravidar. Deus falou que eu vou ser mãe, eu quero ser mãe. E lembra que eu falei assim, o problema é o tempo da espera? E meu esposo falou assim, não, eu ganho um salário mínimo. Você acho que eu estava desempregada, eu tinha acabado de perder o emprego. Como que a gente vai ter filho nessa hora? Eu falei, eu quero. E a gente começou a ter um desentendimento. E eu não fui nada sábia. Eu não estou aqui para bancar perfeita. Eu sou quem eu sou e eu não tenho problema de falar.
Cara, nessa hora eu fui usadona pelo inimigo. Falei assim, olha, se você não quiser ter filho, a gente separa. Eu tenho filho com outro, mas mãe é você. Olha só, emprestei a boca legal pro diabo, não emprestei? Emprestei. Me emprestei e falei, fala aí, porque sorte que meu esposo é um homem calmo, é um homem de Deus. Essa hora ele dá um sorriso e fala assim, só faz assim, e vai pro quarto orar. Ele nem responde. E a gente começou a orar, pedir desculpa. Primeiro pedi desculpa do meu jeito. Fui lá, fiz um bife à milanesa para ele. Né? Deus trabalhou. Hoje eu já sei pedir desculpa. Antigamente eu agradava. Hoje em dia eu já peço. Porque quando a gente confessa, a gente encontra a cura, né? A gente precisa confessar. Pequei contra ti, errei, né? E fui lá pedir desculpa e a gente começou a orar. E ele falava para mim assim, você tem que ter fé que você vai ser curada. Porque para ele era fácil exigir a fé de mim. Deus curou, Deus cura. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele curou, ele vai curar. E a gente orando, e aquilo já estava desgastando. E a gente falou assim, vamos para o gabinete. A gente não era de fazer gabinete. Vamos lá. E a gente foi no pastor Eli, e a gente conversou, orou, e a gente orou e falou assim, a gente quer um direcionamento vindo da boca do nosso pastor. O pastor Eli ouviu, aí o pastor falou assim, você quer que eu fale para vocês, né? Eu falei, Aí ele virou para o meu esposo e falou assim, por que ela tem que ter fé para ser curada e você não pode ter fé que uma porta de emprego vai se abrir melhor? Deus cura se ele quer, se ele quiser. Por que ela tem que ter fé que vai ser curada e a gente não sabe? Vocês podem parar de tomar remédio hoje e a criança vai vir no tempo de Deus. E a gente resolveu fazer isso. Parei de tomar o remédio e esperamos o agir de Deus. Mas por que eu estou contando essa história? Porque é muito fácil a gente chegar na vida do outro e virar e falar assim, você tem que ter fé. Cadê o Deus que você serve? Mas e quando é com a gente? Quando é algo que dói? Quando é aquela coisa, aquela ferida que está aberta? Quando é aquela resposta que eu tenho chorado, que eu tenho clamado, igual o salmista falava, até quando, Senhor? Quando os questionamentos eles vêm bater na porta, quando o coração sangra, quando existe a possibilidade de um sonho não chegar. E é o momento de eu exercitar minha fé. E o Senhor nos deu um sonho nesse processo, Deus fala muito comigo em sonho. Eu descobri o câncer em um sonho, sempre o Senhor ele vem direcionando em sonho, e eu sonhei que eu estava grávida. E o Senhor falava assim para mim, eu te dou uma filha, e o nome dela vai ser Rebeca. E ela ia ser Maria Luísa, né? Porque o meu esposo é Luiz, e eu ia chamar ela de Malu. Aí o Senhor falou assim, o nome dela vai ser Rebeca. E para você ter certeza que sou eu falando contigo, Rebeca significa aquela que une. E ela vai unir as pessoas ao meu amor. Quando eu acordei, fui procurar o significado. E era Rebeca. Continuamos orando, logo depois eu engravidei. E Deus não deixou faltar nada. Ganhamos tudo, todo o enxoval. Na época eu estava ainda desempregada. Ganhamos muitas coisas, coisas usadas, coisas que os patrões dele trouxeram dos Estados Unidos, coisas de tudo quanto é tipo. Mas nós não compramos nada. Até o remédio, a anestesia, tudo o Senhor proveu. Mas precisou um movimento, precisou uma fé. Porque a verdadeira fé, ela faz renunciar. A fé, ela nos faz renunciar. A fé, ela não nos faz prostrar, mas ela faz nós termos atitudes. Porque, entenda bem, avançar em meio às dúvidas dói, mas parar destrói. Eu posso decidir continuar andando, chorando, andando, mesmo enquanto a minha resposta não foi atendida, mas eu estou andando, ou eu ficar parado. Só que o ficar estagnado, isso destrói a minha vida. E o Senhor, Ele quer operar através de nós. E o Senhor, Ele falou ao meu coração o seguinte, são mais 2 tópicos, não é muito grande o que o Senhor ministrou ao meu coração hoje. A fé te faz renunciar e a obediência te faz experimentar a graça. A verdadeira fé te faz abrir mão.
Mas quando eu obedeço, eu experimento a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. É através da obediência que eu experimento o favor de Deus. E é engraçado, e eu vou abrir um parênteses para contar mais uma coisa que aconteceu na minha vida, que às vezes a gente acha que obedece. E assim, Deus de vez em quando puxa minha orelha. Não sei se é só comigo. Eu queria que ele falasse, filhinha linda. Não dá, acho que de repente ele sabe que eu não vou escutar, né? E teve um dia que eu entrei no quarto e estava igual o salmista. Falei, Senhor, eu estou fazendo tudo o que o Senhor mandou. Tudo que o Senhor mandou. O Senhor mandou fazer isso, eu fiz. O Senhor mandou, estou fazendo. E comecei a enumerar todas as coisas que eu estava fazendo, porque Deus estava mandando. Eu estou te obedecendo. E aí? Aí o Senhor falou assim, não está me obedecendo, não. Eu falei, estou. O Senhor não está. Eu falei, estou. O Senhor mandou, eu fiz. E o Senhor falou assim, a obediência de verdade traz paz e alegria no coração. Você está fazendo por obrigação e por medo, por temor, porque você sabe quem eu sou. Então a obediência, ela entrega. A obediência faz experimentar graça. Quando eu obedeço, eu não recebi, mas eu entendo o que eu vou receber. Eu anseio pela promessa. Eu entendo que o meu coração ele vai se alegrar, mesmo que, ainda que essa promessa demore a chegar. E eu vou falar assim, Senhor, eu faço porque eu sou filho. Eu faço porque eu sou filha. E eu entendo que o Senhor tem melhor para a minha vida. E meu coração ele vai se encher de alegria. Meu coração ele se enche de paz, se enche de esperança, porque eu obedeço à voz de Deus. E essa obediência me faz experimentar o favor imerecido dele, a graça dele, o amor abundante dele. E ele faz com que eu venha renunciar. Ele faz com que eu venha renunciar. Como a gente falou de Abraão, largou tudo e foi. Quase sacrificou o filho por obediência. Mesmo Deus tendo dado, a obediência ela faz renunciar. Faz eu falar assim, Senhor, eu queria tanto. Ah, Senhor, tu sabes aonde eu queria estar agora. Mas, Senhor, eu renuncio a minha vontade, eu renuncio o meu eu renuncio o meu desejo para viver o melhor que o Senhor tem para mim. Isso é obediência. E outro tópico que o Senhor colocou no meu coração é a obediência muda sentença. A obediência e a fé mudam sentença. Tem um homem na Bíblia, está lá em 1 Crônicas, o nome dele é Jabes. Não lembro os versículos. Mas está em 1 Crônicas, se eu não me engano, no capítulo 4. Jabes, tem 2 versículos só falando dele. Começa assim: Jabes foi o mais respeitado de sua família. Ponto. A promessa de Deus. Jabes, ele foi o mais respeitado da sua família. Mas Jabes teve esse nome porque a mãe dele sentiu dor. E o significado do nome dele era dor. Olha só, 2 coisas. Primeira coisa que eu vou te mostrar nesse versículo é o seguinte. Lembra que eu falei? A fé muda a sentença, a obediência muda a sentença. Primeiro, qual é a ordem? Deus é perfeito. Foi o que eu falei, Deus é didático. Primeiro ele fala do significado e do nome de Jabes ou do que Jabes era? Jabes era. Ele era o mais respeitado da sua família. A gente vai ver isso lá em Zacarias, quando Deus fala de Zacarias também. Que fala que eles eram tementes a Deus, obedientes, e só não tinham filho. A gente vai ver isso. Porque primeiro, Deus, ele se importa com o que a gente é para ele. Sobre aquilo que ele projetou sobre a nossa vida. Sobre a sentença que colocaram, sobre o que acham. Deus não se importa. Jabes, ele andava, imagina só, porque antigamente o significado no nome, ele tinha muita importância. Jabes andava e falava assim, Odor, vem cá. Odor, vem cá. Você imagina, você entrando por aqui, ou você andando na rua e as pessoas falam assim, vai lá, a que é doente. Vai lá, aquela que está desempregada. Vai lá, viúva, vai lá, traída. Vai lá,
que mora de favor, vai lá que não tem filho, vai lá estéril. E você toda vez ser lembrada de algo que aconteceu no seu passado e que você quer esconder. Era assim que Jabes andava. Vem cá, dor. Vai lá, dor. Esse é o que causou dor. Esse é o que traz dor e sofrimento. Mas o Senhor falou assim, ei, eu chego para mudar a sentença. Eles podem te conhecer como dor, mas você é um homem respeitado, porque você veio para mudar. E por que acontece isso? Jabes faz 4 pedidos para Deus. Independente do nome dele ser dor, independente da sociedade ter chamado ele de alguma coisa, independente dele ter trauma do passado, independente talvez da mãe não ter querido, a Bíblia não fala, eu que conjecturo, porque ela fala assim, ele me fez sentir dor. Talvez ele não foi amado, talvez ele foi rejeitado, não sei. Isso é uma conjectura minha, a Bíblia não fala. Independente do que foi, ele falou assim, opa, eu sei que tem um Deus, que embora hoje eu não seja acreditado, as pessoas me chamem de dor, de coisa ruim, de amargura, de tudo aquilo que eu representei, eu tenho um Deus. E se eu fizer pedidos, ele é fiel para cumprir. E Jabes é abusado, ele não faz um só, não, ele faz 4. Fala assim, alarga minha, não sei se a ordem é essa. Alarga minha tenda, me abençoa, não deixa eu sentir dor, que dizem que meu nome é. E o Senhor responde todas as petições de Jabes. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se tem sentenças sobre a sua vida. Eu não sei se tem traumas do passado sobre a sua vida vindo te atormentar. Toda hora que você quer dar um passo de fé em direção à promessa, vem alguém, lembra assim, bate na tua porta e fala assim, quem é você? Você foi traída, você foi largada. Quem é você? Seu marido está quase saindo de casa. Quem é você? O seu filho está perdido. Quem é você para viver a promessa de Deus, para pedir? Eu quero dizer que se você pedir, o Senhor, Ele te ouve. Não posso ser irresponsável e falar que Ele vai te responder hoje, porque o Senhor não falou. Mas no tempo apropriado, Ele vai te responder. No tempo específico que Ele determinou, Ele vai te responder. Independente da situação ou da história que você carrega, o Deus é Deus de cura para a sua vida. Mas é um Deus de cura sentimental, é a cura da tua alma, é um Deus que muda a sentença. Não importa o que você nasceu para ser, ou que dizem que você nasceu para ser, o que importa é o projeto que Deus tem para a tua vida. E quando você pede com fé e anda em obediência, Ele ouve e responde. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, ou terceira, já até me perdi, é que Deus traz o resgate da identidade. Tem uma mulher que eu amo. 88% das vezes que eu ministro sobre ela. Eu amo mesmo, assim, sabe? Que é a mulher do fluxo de sangue. Deus resgata a identidade dessa mulher. Porque a Bíblia vai começar a dizer assim, uma certa mulher. E vai discorrendo todo o sacrifício que essa mulher fez. Essa mulher, como a gente falou lá no início de Hebreus, ela ansiava pela cura. Ela já tinha gastado o seu dinheiro, ela estava isolada da sociedade, estava sem convívio, provavelmente estava fraca, já estava menstruando há muitos anos, estava com hemorragia há muitos anos, e ela vai se arrastando. E ela vai andando, sabe? Ela não para. E tem uma hora que ela toca nas orlas de Jesus. E quando ela toca, ela foi curada. Mas sabe o que eu mais amo nessa história? Não é o fato dela ter sido curada, não. Isso é legal. Legal pra caramba, claro. A pessoa ficou curada. Isso é demais. Mas sabe o que eu mais amo nessa história? É porque a Bíblia começa assim. Uma certa mulher. Que mulher? Qualquer uma. Uma mulher aí. Uma doente. Como é que estava fraquinha? Mas quando ela toca e ela tem um encontro, porque ela resolveu andar, continuar e falar assim, eu desejo, eu confio, eu desejo, eu confio, eu sei. A Bíblia diz assim, que no final desse capítulo, fala assim, filha, ela entra como uma certa mulher, mas ela sai dali como filha.
O Senhor, Ele resgata identidade. Ele resgata sonhos. Ele resgata promessas. E eu vim aqui nessa noite para te falar isso. Deus, Ele resgata a promessa. A mesma promessa que Ele fez lá atrás está de pé. Talvez você só está nesse meio tempo, nesse meio do caminho, entre o Senhor que fez a promessa e o cumprimento dela. E talvez nesse meio tempo, nesse período que eu não sei quanto tempo foi, nos falou lá, Abraão foram 25 anos, essa mulher há mais de 10 anos, você já esteja se sentindo fraca. A sua fé já está esmorecendo. Você talvez já está começando a desviar dos caminhos. Você já está começando a falar assim, olha, eu não sei nem se foi Deus mesmo que prometeu. Não sei nem se foi Ele mesmo. Mas o Senhor falou assim, continua. O segredo está entre a promessa e o cumprimento. Esse período do meio. Talvez é o período que você está. Que o Senhor renove as suas forças no tempo da espera. Que você não venha esquecer da promessa, mas que você não venha esquecer de obedecer. Porque só através da obediência você vai experimentar a graça do Senhor. E vai entender que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. A gente só entende a vontade do Senhor ser boa, agradável e perfeita quando a gente tem uma mudança de mente. Porque ela sempre foi, mas a gente só consegue experimentar isso quando a gente obedece e faz a nossa mente virar. O salmista ele falou assim, olha, eu não recebi, mas eu vou cantar, porque mesmo nas minhas incertezas o Senhor tem sido bom. Mesmo que o Senhor ainda não tenha respondido a sua oração, Ele tem sido bom. Mesmo que o Senhor ainda não tenha feito aquilo que você pediu, Ele tem sido bom. Mas nesse período de espera, cuidado. Nesse período de espera, não negocie valores. Nesse período de espera, não negocie princípios. Nesse período de espera, não deixe qualquer um entrar na tua vida. Não faça barganha para antecipar a promessa. Ou não faça barganha para fugir do teu chamado. Não entre por caminhos que vão te desvirtuar. Não entre. Porque algumas vezes o problema maior na nossa vida não está na nossa estrutura. Está no que a gente permite entrar. Não está na nossa estrutura, está em quem a gente deixa entrar. Quando a desobediência entra na nossa vida, algumas tempestades elas começam a acontecer. Aline, só acontece problema com quem está desobediente? Não, não é isso. Não é isso. Mas algumas vezes sim. E eu não ia nem falar disso. Isso aí era de uma outra mensagem que eu preparei, mas não era para hoje, mas... vocês sabem a história de Jonas, né? Jonas, ele tinha que ir para onde? Nínive. Jonas não quer. Jonas quer fugir do chamado. O que ele faz? Ele pega um barquinho que está indo para Jope. E o que acontece? Ele entra e vai, se esconde. E a Bíblia vai dizer o que acontece com esse barco. Entenda só vamos fazer um paralelo aqui. O barco é a minha vida e a tua vida. Ok? O barco não é casa física, o barco não é igreja, o barco não é a vida do coleguinha, o barco é a minha vida e a tua vida. Esse é o barco. Nós sabemos o que precisamos fazer até o cumprimento da promessa, porque é disso que a gente está falando. É fé, até onde a fé me faz avançar. É o tema da mensagem. Até onde eu vou pela fé, ou com a fé, ou por causa da fé. Nós sabemos aquilo que nós temos que fazer. Só que algumas vezes nós queremos desobedecer. Jonas cumpre uma passagem e entra num barco onde não era para ele entrar. Foi deixado algo entrar naquilo que não era para entrar. E ele entra naquele barco. E aquele barco começa a ter tempestades. Quando a obediência ela chega, a gente experimenta a graça. Mas quando a desobediência chega, a gente experimenta as consequências. Eu falava para as crianças o seguinte:
A Bíblia vai dizer que a mão do Senhor está aqui. A decisão de ser cheio ou não, a mão está, é minha posição. Ele vai. Entenda uma coisa, algumas coisas não são grandes. Jonas, ele não ficou lá no cais, no convés, sei lá, aquela parte do navio que a gente vê. Tipo assim, estou aqui. Ele escondeu. Mas ele estava tão escondido que a Bíblia vai dizer que os marinheiros, eles começam a tirar as cargas. Sabe? E algumas vezes a gente começa assim, não aconteceu por causa de fulano. A mala está muito cheia. Não aconteceu porque meu filho não toma posição, porque meu marido não toma posição. Não aconteceu porque o louvor, porque a igreja, porque o pastor. E a gente começa a botar um monte de malas. Mas essas malas, essas desculpas só escondem a nossa desobediência. Só esconde aquilo que a gente deixou entrar no nosso barco. E quando ele começa a tirar, Jonas aparece. Então, o que está fazendo esse tempo da espera ser mais difícil? O que eu deixei entrar no barco da minha vida? O que eu deixei entrar no barco da minha vida? O cumprimento da promessa, ele vai chegar porque Deus prometeu. Quando? Ele sabe o tempo e talvez ele fale com você se você pedir. É hoje? Não sei. Deus, ele vai falar com cada um. Queria muito ter recebido de Deus essa noite e falar que hoje vai ser um divisor de marco na tua vida. Queria muito ter recebido de Deus e falar que eu ia receber testemunho desse culto. Queria muito ter recebido de Deus falar que respostas seriam, perguntas seriam respondidas e respostas chegariam na tua vida hoje. Mas o Senhor não falou e eu não posso ser irresponsável. Mas o que o Senhor falou é: permaneça firme no tempo da espera. Continue obedecendo enquanto você espera. A promessa está de pé, só obedeça. Só continue. Enquanto você obedece, enquanto você espera, não pare. Deseje a promessa. Continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Continue sendo o que você foi chamado para ser. Continue com o mesmo vigor e com a mesma alegria, cantando, porque embora a promessa não chegou, Deus tem sido bom na tua vida. Deus tem sido bom na tua vida. Deus tem sido bom sobre a tua vida. E que a gente possa... Queria que vocês fechassem os olhos por um segundo. E nesse momento eu queria... Não precisa falar para mim, não precisa vir aqui à frente. Se você quiser, você coloca a mão no seu coração. E eu queria que você pedisse ao Senhor, falasse: Senhor, se por acaso eu deixei alguma coisa entrar no barco da minha vida, se por acaso eu desobedeci, se por acaso eu dei uma negociada, fiz igual Abraão, menti, porque eu queria me livrar de alguma coisa, ou se por acaso o Senhor mandou eu fazer alguma coisa no meu chamado, na minha vida ministerial e eu estou fugindo, Senhor, me traz a memória, porque hoje eu quero refazer a rota. Hoje eu quero refazer a rota. A palavra que o Senhor está colocando no meu coração nesse momento é refazer a rota. Se por acaso, nesse tempo de promessa, da espera da promessa, você estava lá andando com a preciosa semente, e o seu olhar foi para trás, e você deixou a semente cair no caminho, hoje o Senhor quer que você refaça a rota. Ele vai te mostrar onde essa semente caiu. O Senhor vai te mostrar onde essa semente caiu. O Senhor falou ao meu coração que tem uma pessoa na realidade que já desistiu da promessa. Continua até andando, se carregando, se arrastando, mas não está carregando mais a preciosa semente. A semente caiu no caminho. E hoje, que o Senhor, nesse momento, possa te fazer lembrar, para que você volte, pegue essa semente e refaça a rota.
Ore, fala ao Senhor. Você sabe qual é a semente, você sabe o que você deixou, você sabe o que você precisa, o que você deixou entrar no barco da tua vida. E se você não deixou, só pede ao Senhor para continuar te guiando com as mãos firmes para você suportar o tempo da espera. Ora ao Senhor. Meu Pai, meu Deus, você possa estar clamando ao Senhor nessa hora. Ora e fala: Senhor, me faz lembrar, Senhor. Traga a minha memória, Senhor. Senhor, eu preciso, Senhor. Senhor, eu ainda tenho promessas. Eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu projetou para a minha vida. Mas, Senhor, por algum motivo eu deixei essa semente cair pelo caminho. O Senhor está falando no meu coração muito forte que hoje é dia de refazer a rota. É dia de se colocar de pé. É dia de esperar de forma diferente. De repente, até agora, você só estava esperando, parada, sentando, e o Senhor falou assim: não, espera com ânimo. Espera desejando, espera confiando. Mude a posição enquanto você espera. Mude a posição enquanto você espera. E eu queria que você orasse, e a gente vai orar. O Elô vai trazer um louvor. E vocês vão estar orando. Enquanto isso, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E logo depois eu já vou estar encerrando. Peço ao Senhor para te lembrar. meu Deus. Aleluia. Se quiser, fique de pé nesse momento. Fique de pé. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Só se esqueceram. Existe Deus, Deus, somos Deus que transforma no começo, muda a história só pra me ajudar. Não existe impossível para ele. Sua palavra eu vou confiar. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Deus está no controle. E para terminar, eu queria te falar uma coisa. A gente poderia várias coisas, falar várias coisas que a fé faz. A fé, ela te faz gerar. A fé faz gerar. Você precisa cheirar alguma coisa na sua vida. Tem alguma coisa na sua vida que está sem vida. Tem alguma coisa na sua existência que está precisando ganhar vida. O Senhor, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Ana gerou por meio da fé. A fé, ela faz gerar. Só não pare. E eu queria falar para vocês, esse ano que passou foi um ano muito complicado para a nossa vida. Por vários motivos. Mas um dos motivos foi porque o meu sogro, como se fosse meu pai, eu estou com meu esposo desde os 13 anos, eu estou com 43. Ele ficou muito doente. E algumas vezes o Senhor tinha uma promessa sobre a nossa vida. Ele tinha uma promessa que meu esposo ia batizar a minha sogra. Ele tinha algumas promessas que a gente tem visto cumprir. E algumas vezes a gente tinha acabado de fazer curativo no meu sogro, eu tinha acabado de levar ele para o médico, e a gente tinha agenda para ministrar de casais. E teve um dia que a gente falou assim: Senhor, hoje não vamos não, a gente vai ligar para cancelar. Hoje foi um dia pesado, ele é agitado, ele me mordeu, xingou, e a gente limpou, e teve que trocar a fralda, e minha sogra nervosa. Foi aquele dia que o corpo já não respondia. E a gente falou: Senhor, a gente vai cancelar. O Senhor entende, né? A irmã vai entender. Foi um dia pesado. E o Senhor falou assim: o meu propósito é maior do que a dor. O meu chamado vai além do que você está sentindo. O meu chamado vai além. Então, não estou dizendo que a gente não possa chorar, possa deitar no colo e falar. Às vezes eu falo: Senhor, senta aqui na cadeira. Senhor, às vezes eu estou almoçando sozinha, eu ponho lá um suplá, um copo, um prato. Falo assim: não deixa eu almoçar sozinha, não, almoça comigo. Quero conversar com o Senhor enquanto a gente almoça, senta aqui. É coisa de doido, mas para mim funciona. Eu ponho uma cadeirinha e falo: vamos bater um papo? Não estou dizendo que você não possa chorar ou parar.
ou chorar ou questionar, mas o que eu estou dizendo é que você não pode parar. Vão existir momentos, sim, que você vai precisar entrar no teu quarto, orar e chorar e falar: Senhor, renova as minhas forças. Mas que você não pare, que a promessa está de pé. Continue orando, adorando, mesmo que você não esteja entendendo nada. Viva a promessa como se ela já tivesse chegado. Viva a promessa como se o milagre já tivesse chegado. Que o Senhor, Ele vai gerar sobre a tua vida. Nós hoje falamos sobre o cantar, sobre o se alegrar, confiar na bondade do Senhor. Nós falamos sobre o esperar, que o esperar de Hebreus é diferente, é esperar ansiando e confiando. Nós falamos que a fé é renúncia e que a obediência encontra graça. Mas se nada do que eu falei nesse tempo você lembrar, só lembre de duas coisas que eu creio que foi movida pelo Espírito Santo. Se for preciso, recalcule a rota. Ore ao Senhor e perceba na sua vida, no seu caminho, na sua trajetória, no seu ministério, na sua família, onde precisa gerar vida. Aonde você só está existindo, o Senhor quer gerar vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor tem vida e vida em abundância. Não é de qualquer maneira. O Senhor não quer só que a gente venha existir. Ele quer gerar vida. Então fale: Senhor, eu quero viver. Eu quero viver na totalidade. Eu quero viver com alegria. Eu quero sentir a tua paz. Eu quero experimentar a tua graça. Eu quero, Senhor, declarar e cantar ainda que a promessa não chegue, ou enquanto ela não chegue. Mas permaneça em fé e obediência. Fé e obediência. Cada passo que você for dar: Senhor, eu não estou entendendo, mas é fé e obediência. Senhor, eu estou cansada, mas é fé e obediência. Senhor, quando? Fé e obediência. E quando você não estiver aguentando, o lugar de descanso é a presença dele. Corre para o teu quarto e fala: Pai, me dá colo. Me dá colo, Senhor. Me dá colo. Senhor, que muda destino, que muda sentença, que resgata identidade, que faz você gerar, que faz você sonhar, que cumpre promessas, que traz vida, está aqui nessa noite. E Ele colhe todas as suas petições e vai realizar segundo o tempo dele. E hoje eu queria orar por você. Eu tinha falado para você que eu não ia chamar para ir à frente, mas eu queria nesse momento te chamar. Se você precisa recalcular a rota, se você precisa de força para continuar nessa caminhada, se você tem promessas, mas por algum motivo o brilho no olhar já estava se apagando, e você quer, Senhor, falar assim: Senhor, nessa noite eu vou caminhar até o altar, mas não de qualquer maneira. Eu vou caminhar no altar com fé e obediência. Fé e obediência. Crendo que o Senhor me prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. E no tempo oportuno eu vou viver as promessas da tua vida. Você quer renovar a tua esperança para que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida? Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor, Ele tira todo medo. Irmã, o Senhor ministrou o meu coração. Ele tira todo medo. E essa noite Ele derrama sobre a sua vida uma unção de ousadia, para que você possa viver tudo aquilo que está prometido, tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a tua vida no reino espiritual, tudo aquilo que você está esperando se cumprir, mas algumas vezes o medo trava, porque você sabe que é tão grande que você tem medo de não honrar aquilo que Deus tem para a tua vida.
Mas o Senhor, Ele fala para você nessa noite que se Ele te prometeu, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe que no momento da promessa, quando ela chegar, não vai ser para sua exaltação, mas você vai saber transferir a glória que vão dar através da tua vida para Ele. Ele sabe que você não vai reter a glória para você. Então não tenha medo, creia somente e ande em fé e obediência. Deus amado, Pai querido, Senhor, na Tua presença nós nos colocamos nessa hora, Senhor. Eu venho te pedir sobre o coração de cada irmão, Senhor, cada um aqui representado, Pai. Senhor, como ato de fé e obediência, Senhor, eles estão falando hoje para Ti, Pai. Senhor, eu quero esperar o tempo da promessa, mas com alegria no coração. Eu não quero estar prostrado, eu quero viver as Tuas promessas, eu quero que o meu coração se alegre no tempo da promessa, como se eu estivesse vivendo um milagre. Senhor, o Senhor falou ao meu coração que Tu és o Deus que gera. Senhor, aonde não tem vida, Senhor, a casa, Senhor, que está precisando entrar, Senhor, a Tua provisão, Senhor, a casa que é só uma casa, mas não é um lar mais, Senhor, ministra a vida, Senhor, sobre essa casa, traz de novo, Senhor, vida e alegria sobre esse lar, Senhor, Senhor, a mesma leveza, Senhor. Senhor, o Senhor falou no meu coração que o Teu filho, ele antigamente entrava e sentia paz no lar. Hoje ele entra na casa e tem uma opressão sobre o lar dele. Senhor, Tu és o Deus que faz gerar vida novamente sobre essa casa, Pai. Gera vida, Pai. Traz vida, Senhor, sobre esse lar, Pai. Senhor, renova as promessas, Senhor. Fortalece os Teus servos, Senhor, para o Teu chamado, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa ampliar a visão espiritual, para que possa entender cada passo, Senhor. Que os Seus filhos, Senhor, não venham colocar um passo na frente sem a Tua orientação. Senhor, que tudo, Senhor, o Senhor possa vir a orientar. Que não venhamos tomar decisões, Senhor, sem pedir o Teu conselho, o Seu direcionamento. Senhor, que a nossa obediência venha encontrar a Tua graça, venha encontrar o Teu favor imerecido, para que o Senhor possa nos consolar, Senhor, enquanto esperamos. Senhor, renova sonhos, renova projetos. Senhor, o que eu te peço, Pai, que os Seus filhos saiam daqui revigorados, que eles esperem a promessa, mas crendo que o Senhor é fiel para cumprir. Mesmo que alguém chegue e fale assim, você está doido? Você está doido? Você ainda acredita? Eu acredito, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ah, não vai acontecer, não vai sim, porque quem me prometeu não foi qualquer pessoa. Ah, desiste, eu não desisto não, porque meu Deus falou que vai fazer. Senhor, que essas esperas virem testemunhos, Pai. Que essas esperas virem testemunho, Pai. Senhor, o Senhor ministrou no meu coração que hoje o Senhor vai refazer rota, o Senhor vai gerar vida, o Senhor vai curar, Pai. Senhor, então essa palavra, Senhor, está sendo liberada, Senhor, do Teu altar. Não porque eu tenho prerrogativa, Senhor, ou porque eu tenho algum poder especial, porque eu sou pecadora, Pai. Mas porque eu creio que essa palavra e essa direção veio do Teu coração para o meu coração. Então, por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, que essa palavra encontre, Senhor, um coração disponível. Um coração disponível, e que essa semente entre e germine. Senhor, nós abençoamos os Teus filhos, com a autoridade do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe, e que o Espírito Santo acrescente aquilo que não foi ministrado. Amém? Pastora. Meu Pai maravilhoso, nós louvamos, aleluia. Isso aqui é uma pequena lembrança da igreja e do Ministério de Mulheres para você, né? Te abençoe, derramamos graça a Deus, te damos sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. É uma bênção. Amém. Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada. Amém. A Aline estava aqui trazendo a mensagem, né? E eu estou ali, só o Espírito Santo me trazendo a memória. Ela falou, né? Traz a memória. E ela, quando ela falou sobre fé, que fé é ação. E ela falou de colocar fé em prática.
E eu falei aqui, né, que eu era improvável de estar aqui. E me trouxe a memória. Eu até fui no ouvido do pastor e falei, ela está ali falando e me trouxe a memória. No dia que eu tive um diagnóstico de um câncer de mama, em setembro de 2010. E quando a gente saiu daquele hospital, era o Hospital Balbino, em Olaria, e a gente entrou no carro, eu lembro que eu só falei assim para Deus, Deus, agora o Senhor quer testar minha fé, porque é muito fácil eu falar de fé, é muito fácil eu falar que Jesus cura, que Jesus salva, e agora que é a minha hora de colocar em prática. Essas foram as minhas palavras altas dentro do carro para Deus aquele dia, né? E obedecer ao Senhor. Deus falou, tu fica quieta, tu vai falar só para sua família, os pastores. Na igreja você não vai pegar microfone para falar que você tem câncer. Toda a igreja sabia, toda a igreja orou por mim. Mas eu só peguei no microfone e falei que eu tinha tido câncer quando eu recebi a biópsia depois da cirurgia, que agora em abril, dia 13, fazem 15 anos que eu operei um câncer. Dia 13 de abril vai fazer 15 anos, e dali foi feita uma biópsia, e ficou 30 dias. E depois dos 30 dias, era maio lá na igreja, e era congresso das mulheres, foi quando eu dei o meu testemunho na igreja. Foi quando eu peguei no microfone e falei que eu tinha tido uma doença, mas eu não estava ali para falar que eu tinha a doença, eu estava ali para falar da minha cura que eu recebi. Porque quando eu levei o resultado daquela biópsia para o médico, após a minha cirurgia, o médico veio e todos os dois falaram, eles disseram assim, comemora. Tanto o mastologista quanto o oncologista falou. O oncologista veio sorrindo me receber lá de fora, falando, olha, pode festejar, pode celebrar, você está curado e você não tem nada. Amém, irmãos? Como nós falamos aqui no início, Deus ele ainda salva, Deus ele cura. Né? E eu profetizei daqui desse altar, e a Aline também. Deus, ele derramou cura neste lugar, nesta noite. Ele curou feridas de almas neste lugar, nesta noite, eu creio. Ele curou feridas, ele curou enfermidades espirituais. E como eu falei no início, ela também falou, não fuja do teu chamado. Eu estou olhando para a Nízia, né, Nízia? Falei, não fuja do teu chamado. Mesmo que você pense que o seu chamado é pequenininho, mais uma vez eu repito. Não fuja daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Amém? Nós agradecemos a Aline. Eu vou passar para o pastor, que ele vai fazer o ofertório e ele vai fazer as considerações finais. Amém? Amém. Fica aqui comigo, bonita. Fica aqui comigo, não sozinho não, Lé. Vem cá. Amém? Gente, olha só, que bênção, né? Eu recebi muito do Senhor ali. Quietinho ali, recebi muito, graças a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, né? Dizer que é muito bom você ter vindo hoje aqui no culto. Eu acredito que Deus falou com você. Amém? Quando o Senhor nos junta, Ele sempre tem algo de extraordinário para derramar sobre a nossa vida, né? E a gente entra às vezes meio tristinho e tal, e agora a gente está renovado, sorrindo, glorificando e adorando ao Senhor. É como ela pregou, lutas, adversidades vêm sempre virão, mas Deus tem um destino para a igreja, Deus tem uma promessa para a igreja, de estar com a igreja todos os dias. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, né? E venha o que vier, nada vai roubar a nossa fé, nada vai roubar, né, o que Deus colocou, plantou dentro do nosso coração. Essa semente é celestial, ela veio do céu, e é para lá que ela voltará em nome de Jesus. Amém, queridos? Gente, estão vendo aí, a gente está terminando aqui o teto, a gente está preparando, ok? Eu sempre falo, Deus trabalha com preparação e com manifestação. Primeiro se prepara, depois Deus se manifesta. Ana se preparou. Durante 25 anos ela ia ao templo, orava. E ela então decidiu orar diferente. Senhor, eu não quero nada. Eu vim aqui te pedir, mas o que o Senhor vai me dar, eu te devolvo. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Foram 25 anos chorando, vivendo triste dentro do lar, sendo humilhada. E um dia, quando ela orou diferente, Deus a atendeu. Ela foi uma mulher de fé.
e uma mulher obediente. O que ela entrou em aliança com o Senhor, Deus honrou a fé dela e ela honrou a Deus através da sua obediência, devolvendo o menino. Depois Deus deu 5 filhos para Ana. Olha, como uma oferta no altar, diante do Senhor, ela traz a resposta do céu. Ela falou uma coisa muito importante. Se a gente não tomar iniciativa, se a igreja para, queridos, o céu para. O céu se movimenta quando eu me movimento. Porque o reino de Deus não está no chão. O reino de Deus está em mim. Então eu preciso manifestar o reino, indo, profetizando, orando, expulsando os demônios, anunciando a volta de Jesus. Mas se eu parar, a mensagem fica travada. Mas Deus não chamou a igreja para parar. Deus chamou a igreja para triunfar, para caminhar, para profetizar. Foi para isso que o Espírito foi derramado em nós. Amém? Que bom. Outro homem que ela falou que ficou muito interessante, que ele colocou em exercício a sua fé e a sua obediência. O pai da fé, Abraão. E Deus falou com ele na madrugada: levanta, vai e me dá o que tu amas. Entrega o teu filho para mim em sacrifício. Lá no Monte Moriá, diz a Bíblia que ele de madrugada se organizou e foi. Ele e seus servos, e no pé do monte, olha o que é a fé, queridos. Olha o que é a fé. Subiu ele e o menino. E ele disse: nós vamos ali adorar e depois voltaremos. Mas Deus falou: me oferece em sacrifício. Ó, fé, vai. Obediência, entrega. Eu falei para o Ismael ali que Ana, ela deu uma oferta, né, de amor diante do Senhor, bênção, e Deus devolveu o que ela não podia gerar: filhos. Abraão, com 75 anos, com 100, teve o filho das suas entranhas, Isaac, e justamente o que Deus pediu a ele, seu filho, motivo de alegria, motivo de sorriso. E por ele ser um homem de fé e obedecer a palavra e levar e entregar o sacrifício ao Senhor daquilo que ele mais amava, Deus deu a ele não só 5 filhos, mas Deus deu a ele muitos filhos, uma grande geração. E Deus falou com ele: olha, você não pode contar, você não poderá contar. Então, queridos, às vezes nós nos sacrificamos, né? Eu nunca peço sacrifício, que eu sei que, né, às vezes as pessoas extrapolam. Mas nós entramos num empreendimento bacana aí e a gente precisa de um sacrifício. Aqui, ó, eu fiz isso aqui, ok? É o nosso carnê. Acho que quase toda a igreja pegaram, ok? Aí eu falei: cara, tu tem teu patrão tem grana. Se você arrumar 10 pessoas, teu filho, tua filha, teu vizinho, cara, pedir, é bíblico, pedir, dar-se-vos-á. Uai, a gente não está precisando, então vamos nos humilhar para que Deus nos exalte também. Amém? No tempo dele irá nos exaltar, ok? E a gente está com esse compromisso. Nós estamos, a Igreja Batista Monte Carmelo está comprometida com o céu, com Deus, né, dessa fidelidade, dessa aliança, tá bom? A gente já conseguiu. Amém? Os irmãos pegaram. Eu vou levar para alguns amigos pastores, né? Dizem que o pastor tem dinheiro, então vou levar para alguns pastores. Eu vou falar: amigo, me ajude. São só 12 vezes, só 12 meses, tá bom? E Deus colocar no teu coração, tu pode mandar aí lá para a igreja. E a gente vai colocar. A gente vai terminar essa obrinha aqui, ok? Né? Vai ficar um lugar melhor, vai ficar bem bacana. É isso que a gente quer, conforto para você. Quando o teu convidado chegar aqui, né, ele fala: caramba, mudou para melhor. Mas vamos trabalhar, queridos. Vamos, né, nos movimentar, que a coisa vai acontecer. Só não acontece se a gente ficar sentado, como ela ministrou. Se parar, o reino para. Mas se a igreja andar, o reino também se movimenta. Amém? A porta se abre, querido, quando a gente bate. A porta não abre sozinha. E quando a porta abrir, Deus abre porta.
mas somos nós que temos que mantê-la aberta com a nossa responsabilidade. Amém? Eu acho que todo mundo já pegou aqui, né, nossos irmãos, tal. Amém? Estamos com esse carnezinho aqui. Eu devo ter uns 40 lá ainda. Mas em nome de Jesus, daqui a pouco nós não vamos ter nenhum. A gente vai sair entregando, tá bom? Não sei se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua semeadura. Se você trouxe, coloque-se para o alto, levanta-se para o alto. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos te louvar e glorificar o teu santo e precioso e maravilhoso nome, Deus. Senhor, aqui estão as sementes que estarão sendo lançadas no gasofilácio. Alguns, Senhor, estarão entregando, ó Deus, a responsabilidade e o compromisso que assumiram com o Senhor. Abençoe, abre as comportas de céus, derrama bênçãos tal sem medida, Pai, no nome de Jesus. Aquelas pessoas que estamos orando, Senhor, quando chegarmos a ela, que elas tenham, ó Deus, a liberalidade em seu coração e que sejam generosos, ó Deus, neste tempo que estamos precisando da semente. E que o Senhor possa estar, Senhor, em nome de Jesus, derramando a chuva seródia, a temporã para que caia sobre a semente dele e que ele, Senhor, receba Senhor, em nome de Jesus, 100 por 1. Nós choramos consagrando as entradas na tua casa e pedindo, Senhor, a sabedoria na administração. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos. Deus, muito obrigado, porque aquilo que temos vem do céu. Se do céu não nos for dado, nada teríamos. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem derramado em nossa vida aqui na igreja. Obrigado pela vida de cada família representada. Nós oramos e abençoando eles em nome de Jesus. Amém e amém. Pode entregar sua semente aqui, ó, no gasofilácio, em nome de Jesus. O que é isso? Amém, Jesus. Eita glória! Aleluia! Meu Deus! Amém, gente? Pode ficar de pé, vou orar já. Olha, domingo que vem nós temos EBD, temos o café da comunhão, 8 horas da manhã o café da comunhão, 9 horas EBD, à noite às 18h30, grande culto de celebração com a administração da Santa Ceia do Senhor. Amém? Queremos agradecer aos irmãos que nos acompanham aí pela rede social, que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém? Gente, já viu o ônibus freando? Parando. Quando o pastor estiver falando, não pode conversar no culto, por gentileza. Senhor, leva-nos em paz. Nos conduz em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Permita-nos, Senhor, ter uma boa noite de sono, um bom descanso para o nosso corpo físico. Que amanhã possamos acordar, Senhor, renovado para a glória do nome do Senhor. Sairmos para trabalhar, aqueles que trabalham com vendas, Senhor, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nos dê um bom dia, uma semana abençoada, e nós entregamos tudo o que há de acontecer em tuas mãos. Nos ajuda a sentir, nada podemos, nós choramos, agradecido, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, Aline, obrigado, tá? Que Deus abençoe você. Ela esteve aqui já, né? Lembra que você esteve aqui? Que é isso, menina? Você veio você. Como é que é o nome daquele cearense? Curval. Você veio aqui no culto, você falou também que Deus tinha te abençoado, um milagre, uma cura e tal. Esquece. É isso aí. E também veio também, é isso aí. Amém? Leva um abraço carinhoso lá para o nosso pastor Luiz. É Luiz Carlos, né? Tá? Luiz Carlos Siqueira. Homem de Deus, amém? Agora, o que nós vamos fazer? Tá ali a irmã Elô e a Aline. Alô, Elô, Aline, se liga aí. Vamos virar para ela e ministrar a bênção sacerdotal em nome de Jesus? São duas mulheres de Deus, amém, queridos? Vamos dizer assim, ó. Aline e Elô, amém? Vamos lá, 4. Aline e Elô, que o Senhor te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Gente, aqui ó. 1, 2, 3, 4. Ano 2026. Valeu, de novo. Ano 2026, vivendo em fé e obediência. Deus abençoe a igreja Batistão Monte Carmelo, em nome de Jesus.